Pode, Rodrigo? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. Eu sou Isa Patrícia Pardal, sou fonoaudióloga e hoje eu trago um tema. A gente ama falar de desenvolvimento infantil, mas ei, papai, mamãe, a gente também precisa se cuidar, não é verdade? Vocês estão dormindo bem? Tem alguém que ronca muito aí na sua casa? Eita, já vi um monte de gente balançando a cabeça. Isso é uma realidade muito grande, não é? Então, assim, esse tema foi pedido por muitos papais, na verdade, mais mamães, não vou mentir. Muito mais pelas mamães do que pelos papais, que sofrem aí de alguém, de algum familiar, do marido, né, de alguém, de um pai, meu pai, oi pai, tudo bem? Né? A gente vai falar sobre ronco e algo mais sério ainda, que é da apneia. Você já ouviu falar disso? E eu trouxe uma autoridade para falar hoje aqui com a gente, que é uma otorrinolaringologista, doutora Mariana Tótola. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Izzy. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre ronco, sobre apneia, sobre sono é o que eu mais... Uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida e uma das coisas que eu mais faço na minha vida. Hoje eu já falei disso de manhã, já passei a tarde falando, não, vamos finalizar o dia falando mais um pouquinho, né? Porque afinal de contas, tudo relacionado ao ronco é muito novo, tudo relacionado ao sono é muito novo e ainda existe muita falta de informação quando a gente fala de sono, de ronco, de apneia. Então vai ser um prazer enorme compartilhar isso com você. Ai, que bom, eu tenho certeza, porque a gente sabe que isso é muito comum, mas a gente acaba caindo em coisas populares mesmo, e a gente não sabe o real motivo disso acontecer, dos perigos disso acontecer, dos tratamentos, a quem recorrer, né? Então vamos entender tudo melhor nessa noite. Então você vê aí que já vem um tema de pura relevância e importância e até eu diria de necessidade pública da gente entender mais sobre esse assunto. Então já nos ajude, já compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis. Já curte, já comenta, já se inscreveu no canal aqui também? Então já aproveita, faz isso, porque é o que nos impulsiona também, é o que nos ajuda a querer cada vez mais trazer profissionais incríveis para dividir a sua expertise aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. Então é um prazer enorme e eu tenho certeza que para você também, né, em ver o tanto que a gente já trouxe de informação, não só do desenvolvimento infantil, mas da nossa saúde também. A gente já trouxe, inclusive, psicólogos para falar da nossa saúde no maternar, né? Já trouxemos outra psicóloga para falar sobre casais. Então, a gente tem sempre que realmente lembrar que a máscara de oxigênio tem que ser primeiro na gente. Nós precisamos estar bem, dormir bem, Com certeza. né? Para que a gente possa realmente entregar tudo no nosso maternar e até para nossa família também. Então esse é um tema de pura relevância e é por isso que eu peço a tua ajuda para nos ajudar aí a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então eu vou apresentar a doutora Mariana para vocês. Olha só, ela é médica, otorrinolaringologista, pós-graduada em sono e docente do curso de medicina no Cesupa. Exatamente. Olha só. Exatamente. Qual a matéria lá, doutora? Eu faço a parte no ambulatório, que é o ensino prático, né, atendimento com paciente e com aluno, tanto da área de otorrino geral, e a gente tem um ambulatório de medicina do sono também, que a gente faz a parte de sono lá pelo SUS, que é uma grande conquista. Olha só que bom, gente. Que, assim, Bom saber. ainda tem poucos, né, e inclusive nós somos porta aberta, tá? Toda terça-feira à tarde, quem tiver pessoas para encaminhar, que precisa de avaliação, nós ainda temos uma demanda que hoje não é tão grande, não porque esses pacientes não existam, Sim, mas porque eles não com sabem certeza. que a gente existe. Perfeito. Né? Então, lá no Cesupa, na Almirante Barroso? O SEMEC Ou não? hoje, ele tá na José Malcher, próximo da Generalíssimo, Tá. quase chegando na Generalíssimo. Tem uma... para quem está de carro, no lado esquerdo, quase na Generalíssimo, na José Malcher, tem uma unidade nova, excelente, maravilhosa, que é a unidade do SEMEC, que é o Centro de Especialidades Médicas do Cesupa. Então, não funciona para todas as especialidades com porta aberta. A minha especialidade de medicina do sono, o ambulatório de medicina do sono, hoje está como porta aberta, Que maravilha. porque ainda é um ambulatório relativamente novo e as pessoas não sabem que isso existe. E aí,
pelo SUS. Pelo SUS. E é toda terça-feira. À tarde. Toda a partir terça de 13 horas. A partir de 13 horas, então, você pode ir lá nesse ambulatório e ter o seu atendimento com especialistas e, claro, né, monitorando ali os alunos também. Exatamente. Que maravilha. Excelente, gente. Anotem. Né? Mais um motivo ainda para você nos ajudar no compartilhamento aqui desse nosso episódio, tá bom? Mas a gente queria te apresentar um pouquinho mais. Sim. Nosso detetive foi atrás Ai, meu Deus. de algumas coisinhas aqui, porque eu falo que, assim, lindo o teu currículo, mas quem é a Mariana, né? Sim. Então, a Mariana, ela é filha do seu Walter e da dona Thelma. Mariana Tótula carrega em suas raízes a história e o aroma do café. É isso. Uma paixão que atravessa gerações em sua família. Amante da natureza e de todas as belezas que ela nos presenteia. É no mar que ela encontra sua verdadeira calmaria. O Maraú não é apenas um lugar, mas um refúgio das memórias, inspirações e momentos preciosos. O vento e as ondas conduziram para o kitesurf, olha só! Esporte que pratica nas horas vagas, onde se sente livre e em perfeita sintonia com o oceano. Mas sua maior aventura, sem dúvida, é ser mamãe. Mamãe da Lulu, a Luísa, e é casada com Rodolfo. Mariana se divide entre o amor pela profissão, a dedicação à família e a busca por tudo aquilo que faz o seu coração vibrar. Ai, que lindo! Meu Deus, me emocionei! Essa Nossa, é você de verdade. Essa sou eu de verdade. E eu digo assim, como eu já trabalho com aluno há um certo tempo, e eu sou docente na faculdade onde eu me formei. Então, eu experimentei e depois vim para docência. E eu sempre falo assim para os meus alunos, toda vez que a gente vai dizer quem a gente sempre envolve a medicina. Sempre. A gente sempre envolve a medicina. É lógico que a nossa profissão, ela tá muito entrelaçada com quem a gente é, faz parte de quem a gente é. E influencia na nossa personalidade, nas coisas, como a gente lida com a nossa vida. Mas nós não somos só a nossa profissão. Então, tudo que a gente faz ao redor disso, a forma que a gente vai ali, tá na nossa família, se posicionar dentro da nossa família, com os nossos amigos, as coisas que a gente faz, os locais, os ambientes que a gente anda, tudo isso faz parte de quem a gente é. Sim. Nós não somos apenas um médico, né? Sim. E eu acho que é exatamente essa experiência que vai agregar, que vai dar bagagem, que vai trazer empatia e que vai nos tornar profissionais melhores. Então, eu tenho certeza absoluta, tudo isso que você falou, sua pesquisa foi boa, tá? Muito obrigada. Tudo é verdade. E o detetive? Tá? O detetive tá nota 10. E sim, tudo isso eu acho que faz muito, muito parte de quem a Mariana é. E tudo isso, com toda certeza, agrega muito no que eu faço hoje dentro da minha profissão, seja como docente, que é uma parte importante, mas também como médica clínica, que é uma coisa que eu amo fazer. E assim, eu te digo que eu mudei muito não a minha dinâmica de atendimento, mas a minha forma de me posicionar dentro da medicina, pelo fato de eu buscar sempre um atendimento dentro daquilo que eu considero importante para o paciente. Sim. Então, eu falo assim, gente, na residência a gente tem aquela coisa de ter que atender muita gente, porque é muito paciente, né? O SUS, ele tem essa demanda, ainda mais na residência. E, cara, isso não é para mim. Eu sou aquela médica que vai querer entender toda a tua história, que vai querer saber de onde que veio aquilo, que vai passar pelo menos 1 hora contigo no consultório. Eu não consigo ser diferente disso. E para mim é importante, porque eu preciso entender aqueles vínculos, eu preciso entender como tudo aquilo funciona. E quando a gente fala de sono, o ronco, ele não é só o ronco, a apneia não é só a apneia. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Sempre, se um homem está roncando, pode ter uma esposa ali do lado que tem uma insônia, que tem uma outra queixa, que tem alguma outra coisa que vai contribuir. Então, entender todo esse processo é muito importante. Então, todo esse círculo que me envolve, que envolve a Mariana, com toda certeza é o que muito soma na Mariana profissional e na medicina que eu exerço hoje. Hoje, assim, eu digo profissionalmente, do ponto de vista de exercer medicina, eu me sinto bastante realizada, porque eu acho que eu consigo exercer da forma que eu sempre sonhei, que eu sempre falei, isso é fazer medicina, isso é ser médico, e é a forma que eu gosto de trabalhar, e hoje, graças a Deus, consigo fazer isso. Que bom. E a gente fica muito feliz em te ouvir.
e entender que a medicina vai muito mais além, de fato, do que você atender e a correria, né? Sim. E hoje o plano de saúde está difícil, então é só 15 minutos, menos de 15 minutos para cada paciente, aí você realmente vai deixando o Sim. que é ser, Uhum. o que é fazer da medicina, né? Algo que realmente dificilmente a gente vê, né? Dessa forma. Então, que bom de saber dessa profissional diferenciada e apaixonada pelo que Sim, sou. faz. Eu acho que é toda a diferença, faz toda a diferença. E eu falo que não existe CNPJ bom se o CPF não tiver melhor ainda. Claro, lógico. Então é isso, né? Você, Mariana, de ter realmente esse currículo, esse segundo currículo brilhante, é o que te faz ser melhor ainda na Sim. medicina, sem dúvida. Entregar certeza. todo esse amor, essa atenção que você tem aos Sim. seus pacientes. E fica um exercício pra gente, né? De me fala quem você é sem me falar o que você faz, Exato. né? Então, é difícil, porque quando fica... Oi, quem é a Izzy? A Izzy é fonoaudióloga, né? Depois da maternidade, eu acho que eu me apresento como mãe, Aham. né? Falo assim, a Izzy é mãe de 2, não é? Também não se resume a isso, né? Quem é a Izzy de verdade, para que eu Sim. entregue essa Izzy nas minhas outras paixões, Uhum. né? Então, isso é importantíssimo. E lindo esse segundo currículo. É o que te Sim. faz brilhar realmente no teu currículo como médica, como docente, né? E eu já vi vários alunos comentando e te adoram, e eu tenho certeza que não é à toa. E, ó, quem é aluno da doutora Mariana vai compartilhar esse episódio, Valendo vai nota. curtir, valendo ponto! Valendo ponto! Tá, valendo ponto, já pode compartilhar, já pode se inscrever aqui no canal. Eu vou anotar o nome, hein? Aí eu mando pra ela, ó, essa daqui já ganhou ponto, tá? Combinado, gente, combinado. Mas, doutora Mari, primeiro eu gostaria de agradecer, né, novamente o teu aceite no convite, de estar aqui para a gente começar a falar desse tema tão relevante que eu tenho certeza que já tem ali muita gente compartilhando e antenadinho aqui para entender melhor. Porque sempre tem alguém na família, Sim. se não é ele próprio, sempre tem alguém na família passando por essas dificuldades. E além disso, também agradecer aos nossos patrocinadores, né, a quem realmente acredita desde o início no nosso projeto, porque eu falo que a gente ama fazer esse podcast, a gente já Sim. tem ele há 1 ano, mais ou menos, tem crescido bastante, isso nos dá, Legal. nos impulsiona, né, nos ajuda a continuar acreditando nesse projeto, que inicialmente começou da gente falando só sobre reabilitação auditiva, na área da otorrino. Aham. A gente já trouxe vários dos seus colegas aqui Sim. também, né? Temos excelentes episódios com otorrinos. E a gente continuou falando mais depois sobre desenvolvimento infantil, porque o nosso público ele é muito maternal, Uhum. né? Tem muitas mamães que nos acompanham. Eu acho que principalmente pelo meu Instagram também, vem muitas mamães de lá, já sabem, já seguem o podcast. E aí a gente fala que acalentar coração de mãe é Sim. muni-la de informações acerca desse desenvolvimento e de tudo que pode acontecer. Então, amenizar situações através da teoria, né, Uhum. faz a nossa prática ser realmente mais leve, Com né? certeza. Então, esse acabou sendo um dos maiores intuitos do nosso podcast e a gente está muito feliz, né, em trazer vários assuntos tão relevantes. E Clínica Audionorte Saúde foi a primeira pioneira que entrou junto com a gente aqui nessa ideia, né? A Clínica Audionorte, que também a gente sabe que você, Sim, enquanto otorrino, é maravilhosa. parceira, já conhece a nossa forma de trabalhar, né? Então lá a gente não tem só o diagnóstico audiológico, né? Tanto infantil, Titia Izzy ama atender as crianças, não só o infantil, mas o adulto também, né? Então, desde o diagnóstico, mas principalmente a reabilitação também. Então, se uma perda de audição ela é diagnosticada, ela é tratada também quando tem realmente a prescrição do uso de aparelhos auditivos e também de implantes, né, cirurgicamente ali implantáveis para reabilitar essa perda de audição, que nós temos vários. Então lá nós temos todos os tipos de reabilitação auditivas possíveis. Além disso, exames otoneurológicos, medicina ortomolecular, psicopedagogia, laboratório de prótese auditiva. Inclusive, o Eric está fazendo o maior diferencial, né? Porque ele já conserta até equipamentos audiológicos também, né? Alguns equipamentos na área da otorrino também ele está consertando. Então, muito legal, Eric, você está fazendo um trabalho brilhante e diferencial aí na Audionorte, viu? Parabéns. Avaliação do processamento auditivo, olha lá o zumbido, né? Então, hoje a gente sabe também que muita gente já pediu para a gente vir falar de zumbido aqui, a gente vai trazer,
alguém também para falar especificamente de zumbido, porque a gente sabe que é um outro tema que muita gente se identifica e muita gente, né, procura ali um melhor tratamento, o que que faz para acabar com esse zumbido ou da onde ele vem, né? Por que que ele está aqui? Por que que acontece? A gente vai trazer para vocês também. Então, Clínica Audionorte, muitíssimo obrigada por essa parceria, por ser pioneira em acreditar aqui no nosso projeto. E a próxima também da área da saúde, para a gente começar aqui agradecendo, é a poligastroendoscopia avançada. Ali na Almirante Barroso, nós temos uma clínica fantástica, não só em estrutura física, mas de tudo que ela tem para oferecer hoje para você, em consultas, em procedimentos e exames. Então, em consultas, a gente já tem hoje um quadro clínico gigantesco, que eu nem consigo falar quantos profissionais de várias áreas que nós temos para oferecer lá na Poligastro. E de exames, além da colonoscopia, da endoscopia, nós temos exames de imagem também, como ultrassom e tomografia computadorizada. Inclusive, tem anestesistas de plantão para deixar todo o procedimento mais seguro, não só nos procedimentos de endoscopia, colonoscopia, que é necessário, mas também em alguns procedimentos de tomografia. Tá? Então, quando necessário, tem lá também o anestesista de plantão para oferecer maior segurança para vocês. Análises clínicas, tem laboratório em parceria, que é o Amaral Costa, tem lá também. Clínica Poligastro, parabéns por essa estrutura, não só física, mas de todo o atendimento especializado em várias especialidades que vocês têm para oferecer e essa atenção que é dada ao paciente desde o primeiro momento, seja a marcação através do WhatsApp, telefone, mas também pessoalmente a atenção é fantástica. E parabéns por essa clínica que só cresce, né? A gente já tem até H-Poli ali escrito, que o hospital está vindo aí, mais novidades ainda, a Poligastro está sempre se reinventando. Então, parabéns e muito obrigada por acreditar aqui no nosso projeto. Preciso passar a palavra para a doutora Mariana para eu descansar minha voz aqui. Gente, olha só, doutora Mariana, vamos lá. A primeira pergunta, para a gente começar entendendo mesmo esse quadro, é: o que é o ronco e por que ele acontece? Bom, vamos lá. O ronco, ele nada mais é do que um barulho, certo? E para que esse barulho aconteça, a gente precisa que o ar ele esteja passando por um espaço um pouco mais estreito do que é o habitual. Então, vamos pensar, dando como exemplo, imagina uma janela, tá? Que está num local, assim, muito ventilado. Tá passando muito vento por essa janela e essa janela tá toda aberta. Você não vai ouvir o barulho do vento. Mas aí você pega a janela, você fecha e você deixa só uma gretinha. E aí você vai começar a ouvir aquele barulho. Então, sempre que o ar, ele passa por um espaço que é um pouco mais estreito, ele começa a fazer barulho. O ronco é mais ou menos isso. Então, se eu tô aqui, eu tô sentadinha, a minha faringe tá aberta, eu tô respirando, eu tô puxando, tô soltando o ar e não tá fazendo barulho. Agora, da feita que eu deito, eu começo a dormir e os meus músculos começam a relaxar, inclusive os músculos lá da garganta, da região que a gente chama de faringe, esse espaço ele vai começando a estreitar. E quando o ar começa a passar, ele começa a fazer barulho. Então, isso é o ronco, né? Por que o ronco acontece? Ele não vai ser apenas por um motivo. Então, a gente está falando aqui de um relaxamento muscular, ok. Mas tem gente que tem esse relaxamento que dorme a noite inteira, a vida toda, e de repente nunca teve ronco e de repente começa a roncar. Então, para esse ronco se desenvolver, a gente precisa de alguns fatores. Em geral, não é só um fator. Por isso que a gente fala que o ronco, ele é como se fosse uma fase inicial de uma apneia, tá? O ronco, a apneia, quando eles vão se desenvolver, ele acaba sendo algo multifatorial. Então, em geral, você tem ali um comprometimento que pode ser o comprometimento muscular, um músculo que é um pouco mais frágil. Você pode ter um comprometimento de via aérea devido à própria estrutura óssea. Então, essa estrutura óssea é um pouco mais estreita, deixa o espaço da garganta, da faringe um pouco mais estreito. Você pode ter um ganho de peso. Então, o ganho de peso é uma coisa que também favorece o ronco. Então, em geral, não é uma única coisa. É por isso que algumas pessoas, elas não vão ter ronco ao longo da vida e, de repente, lógico que o negócio não é assim tão de repente, da noite pro dia, mas isso vem se instalando, né? E, claro, aumentos da amígdala, aumento da adenoide, são coisas que também podem fazer roncar. Faz parte ali da gênese do ronco também. Perfeito. Estava aqui lembrando da minha gravidez, né? Principalmente da Maria Júlia,
que eu engordei muito. Tipo, eu engordei quase 20 quilos na gravidez da Maria Júlia. Perdi há 1 ano só, tá, gente? Maria Júlia tá com 3 anos. Mas eu engordei muito, muito rápido. E daquela que a gente não tem posição pra dormir, Sim, né? sim. Então... E aí meu marido falava assim, nossa, você tá roncando muito. Muito. Aham. Deve ter sido, então, pelo ganho de peso, Mas né? não só isso. Tem um edema um pouco mais específico na gestação, na região da mucosa, e favorece, tá? Olha só. E assim, até então, até então que eu digo assim, até uns 5, 10 anos atrás, não se tratava tanto. Hoje em dia, a gente já começou a perceber que a gestante, quando ela tem o ronco associado com a apneia, tem um risco maior fetal. Nossa Tá? Senhora. Então, a gente já tem indicação de fazer CPAP, fazer polissonografia, fazer CPAP, quando existe uma apneia ali, de fato, diagnosticada. Então, mesmo que seja por um período curto, como pode haver uma consequência no feto, já tem indicação de tratar. Antes a gente achava, não, é passageiro, né? Então, aguenta aí um pouquinho e daqui a pouco melhora. Depois do parto, melhora. Porque realmente acontece um edema maior da região, né? Um inchaço maior da região de via aérea superior e tem uma tendência maior. Tanto, por exemplo, tem muito mais rinite, tem a rinite gestacional, tem muito mais ronco, tem muito mais apneia e tem o ganho de peso também, que é outra coisa que vai favorecer. Mas hoje em dia a gente já tem uma indicação maior, uma indicação formal de fazer tratamento, sim, direcionado para a apneia. Olha só, então você que tá gravidinha, já fica atenta aí nesse ronco, tá? Excelente. E existe mesmo uma posição que esse ronco acontece mais fácil? Existe sim. Não é para todo mundo, tá? Mas existe a questão da posição de barriga para cima, né? Ele é muito mais frequente, o ronco, e também a apneia é muito mais frequente quando se está de barriga para cima. Então, tem gente que sempre rola assim, aquela cutucadinha ali, Isso, né? se mexe, vira. Virou, pronto, acabou o ronco, tá tudo certo, até que eu viro novamente de barriga para cima. Mas enquanto tá de lado, consegue dormir, consegue ficar bem, não tem nenhum problema. Então, existe essa situação. Inclusive, tem uma coisa que a gente chama, extrapolando um pouquinho o ronco e já entrando um pouco na apneia, existe uma coisa que a gente chama apneia posicional, que é um diagnóstico dentro dos perfis de apneia, que não é tudo a mesma coisa, quando você entende através de exames que realmente aquela apneia ela acontece principalmente na posição supina, que é a posição barriga para cima. E ao invés de pensar em fazer um tratamento um pouco mais invasivo, alguma coisa assim, você vira o paciente de lado. Então, hoje nós temos, inclusive, profissionais que trabalham a ergonomia do sono, que é ajudar esse paciente que às vezes tem ali um problema de ombro, tenta dormir de lado, mas quando chega no meio da noite acorda, tá de barriga para cima, e que vai ajudar e levar dispositivos e ajudar para que essa pessoa fique dormindo de ladinho de forma confortável a noite inteira. E com isso, para muitos casos, a gente já consegue um tratamento adequado. A gente já resolve. Maravilha. Então, quando é puramente posicional, tem alguns profissionais para ajudar nessa posição na hora de dormir, né? Exatamente. Para evitar o perigo. Exatamente. Mas então, entrando já no assunto apneia, qual é a diferença de um ronco simples para realmente a apneia do sono? Então, quando a gente fala de fechamento da região da faringe, o ronco, eu entendo que está começando a fechar e o ar está passando por um espaço estreito e fazendo barulho. Quando eu falo de apneia, esse espaço estreito acabou. Então, eu não tenho mais espaço. Se eu não tenho mais espaço, o ar não passa. E se o ar não passa aqui na região, nariz, garganta, ele não vai chegar no pulmão. Se o ar não chega no pulmão, eu não tenho oxigênio. E falta oxigênio em todo o meu corpo. E aí a gente tem órgãos nobres que não podem ficar sem oxigênio de maneira alguma, que é o nosso coração e o nosso cérebro. Só que a gente tem detectores no nosso corpo que vão entender, caramba, cadê o oxigênio? O que aconteceu? Acorda esse indivíduo, vamos voltar a respirar. E aí, essa respiração volta. Geralmente, esse sono ele vai ser um pouco mais superficializado para a respiração se restabelecer. E da feita que essa respiração se restabelece, você tem um sono que é um sono um pouco mais entrecortado, é aquele sono mais fragmentado. Você não consegue ficar num relaxamento muscular ou numa atonia muscular, que é no sono REM, por muito tempo, porque toda hora começa a dar ali uma apneia e esse sono, ele não consegue ser um sono regular. E aí começam os sintomas. Então, o ronco, a gente diz assim, o ronco primário, que é quando a gente sabe que não tem apneia envolvida, ele
ele é um problema, ele é um incômodo, ele sempre merece uma investigação, mas ele não te gera tantos problemas de saúde associados. Agora, da feita que você tem uma apneia e a maior sinalização da apneia é o ronco, por isso que ele sempre merece ser investigado, você precisa, é mandatório, você fazer um tratamento que seja adequado, que seja específico para o caso. Por quê? Porque aquilo dali vai começar a ter um monte de fator associado. Então, você pode ter fator associado do ponto de vista cardiovascular, você pode ter do ponto de vista de saúde mental, de cognição e várias outras coisas que vão estar sendo perturbadas por aquele sono que não está sendo feito com uma qualidade como deveria. Uhum. Então, um dos primeiros sinais da apneia é o ronco. Com certeza. O que mais, doutora? Assim, a gente diz assim, a apneia, ela não surge do nada. Então, ela não é uma coisa rápida, ela não se instala de forma rápida. Ela é uma coisa insidiosa, ela é uma coisa que demora. Então, às vezes assim, a pessoa tem, eu ronco há uns 10 anos. E aí agora, eu tenho sentido que eu tô começando assim... Primeiro ele vai no endócrino. Parece que a minha energia tá baixa. Parece que tem alguma coisa que não tá legal, não tá funcionando bem. Parece que, assim, tô com baixa energia. E aí procuro um neuro. Eu tô com muito esquecimento. Eu não sei por que eu tô com muito esquecimento. E aí tenta emagrecer e não consegue emagrecer. E aí vai começando a pipocar problemas ali que aparentemente não tem muita relação. Uma pressão que começa a subir, uma glicose que sobe, e por que está subindo desse jeito? Às vezes não controla. E por que isso está acontecendo? E aí, quando a pessoa vai começar a entender, a origem está no sono. Não está dormindo bem. Não está dormindo bem. Então, vem de uma apneia. Então, assim, o ronco, ele é a origem. Começa no ronco e a apneia ela vai se instalando aos poucos. Então, à medida que os fatores eles vão se somando, a gente não sabe qual é exatamente o ponto que vira. Ronco vira apneia. Só que a gente sabe que isso acontece progressivamente, que isso vem se instalando aos poucos. E que muitas vezes os sintomas eles vão passando despercebido ou vão parecendo outra coisa. É aquele sonozinho maior ali, que depois do almoço já vai dando aquela sonolência, que é um pouco maior, que a pessoa fica, nossa, mas ultimamente tem me dado um sono, durmo mais, tenho dormido mais. Aí a pessoa até acha que dorme bem. Não, eu durmo muito bem. Durmo tal hora, acordo tal hora. 10 horas por noite, no dia seguinte, se deixar, ainda durmo mais 2 horas depois do almoço. Não tenha tempo, mas sono eu tenho muito. Mas por quê? Porque não tá dormindo com qualidade. Né? Então, o momento que o ronco vira apneia, é difícil a gente conseguir determinar. Mas o ronco faz parte da história natural, da evolução da apneia. Toda apneia, um dia já foi um ronco. E é por isso que todo ronco merece investigação. Pra gente entender se existe uma apneia ali. Por quê? Porque eu tô dormindo. Eu não sei o que tá acontecendo durante o meu sono. Às vezes você tem uma pessoa do lado que consegue ver. Exato. E às vezes tem outro também que tá roncando, que dorme muito bem. Né? É isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes tem uma pessoa ali do lado que por conta do teu ronco tá mais acordada e de repente te vê parando de respirar. Sim. E aí te alerta, né? Eu te vi parar de respirar praticamente. Sim. Fiquei com medo, me assustou. E às vezes não, às vezes ela dorme também, né? A outra pessoa do lado dorme, não prestou atenção nisso, mas existe aquele despertar o tempo todo, né? Vontade de fazer xixi, que vontade disso, não é? E às vezes nem direciona o primeiro pensamento, às vezes, para uma apneia. Exatamente. Mas pode ser. A pessoa atribui a qualquer outra coisa, mas não atribui a apneia. Você já viu uma apneia? Você já viu uma pessoa tendo apneia? Então, não, só em vídeo. Tá. Em vídeo. Quando eu estava começando a estudar, assim, já tinha terminado o otorrino e comecei a estudar sono, eu fui para casa dos meus pais, que eles moram no interior. E aí tava em reforma, e aí eu fui dormir no quarto com meu pai. Tava só eu e meu pai. E aí meu pai roncando, eu tava dormindo na cama com ele. E aí, de repente, ele teve uma apneia. Eu já tava acordada por causa do ronco. Sim. E aí eu falei, meu Deus, meu pai tá com apneia. E aí eu comecei a contar, porque pra apneia a gente tem que ter pelo menos 10 segundos. Então, aí se eu ver alguém parar... Não, você não precisa contar. Isso aí foi loucura minha. Tá. Então, eu já ia aprender aqui o quanto tempo contar. Mas, assim, pra gente classificar como apneia, tem que ter pelo menos 10 segundos. Tá. Mas aí parou de respirar. Eu comecei, 1, 2, 3. Aí deu 10, aí deu 15, aí deu 20. Eu falei, meu Deus do céu. Aí começou a... É a apneia mesmo. Aí, daqui a pouco...
Aí voltou, aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus, meu pai tá com apneia. Eu nem sabia que ele tava com apneia. Eu tô estudando sono e eu tô deixando meu pai com apneia. E aí, tá. E aí a gente começou a investigar. Só que meu pai, ele não tem sintoma durante o dia. Ó, pai, tô te expondo de novo, né? Mais uma vez, sua história aqui vai ter que fazer parte de tudo. Mãe, preste atenção no papai, ele ronca muito também. Não, mãe. Ah, tá, o seu. É o meu. Ah, tá, porque a minha presta atenção demais. Ela vive falando comigo. Não, eu não sei como a minha mãe dorme. É, pois é, difícil. Ai, pai, desculpa também, né? É estudo de caso, estudo de caso. É, faz parte. É assim que a gente vai aprendendo, vai chamando a nossa atenção. Chamando a nossa atenção. É, né? Porque acontece aqui também, gente. Não é diferente daí. Aqui também exatamente, acontece, né? Representatividade. É, isso aí. E aí eu comecei a ver aquilo dali e eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, é por isso que os pacientes ficam tão desesperados quando veem. Porque, assim, é desesperador. Porque você vê a pessoa parar de respirar e você não sabe o que você faz. Você acorda ela, você cutuca ela, você tenta trazer ela de volta de alguma forma. Gente, quem está vendo, quem está dormindo com uma pessoa que já observou isso, ou dorme com alguém que ronca e nunca observou, pare e preste atenção um pouquinho se isso está acontecendo. Porque se estiver acontecendo, isso é uma apneia. E merece investigação, porque a apneia é uma doença séria, que precisa de tratamento. Uhum. Criança pode ter apneia? Criança pode ter apneia, né? E não é uma coisa tão incomum. A nossa abordagem é um pouco diferente do adulto, porque a criança, ela tem uma relação muito grande com a hipertrofia de amígdala e a hipertrofia de adenoide. Então, por exemplo, tá roncando, teve apneia presenciada, você viu que tem ali uma hipertrofia, às vezes é até mais interessante a gente pensar num procedimento cirúrgico para essa criança, porque a gente já sabe a origem dessa apneia, do que a gente colocar a criança para fazer uma polissonografia, pensar, por exemplo, num CPAP. Não é um tipo de tratamento habitual para criança, tá? O CPAP. Nosso primeiro tratamento acaba sendo o tratamento do que tem sobrando ali, entre aspas. Então, às vezes é uma hipertrofia de amígdala, uma hipertrofia de adenoide, uma rinite que não está bem tratada e que a gente precisa abordar isso daí antes, por exemplo, de fazer uma polissonografia, alguma coisa do tipo. Mas muito interessante é que criança, às vezes você tem criança em casa, né? Criança com sono, fica sonolento, Izzy, na sua casa? Meu Deus. Quem não tem filho que a gente fala assim, a criança, né, pintando o set, a gente fala lá, tá com sono. Que? Como? A gente sabe. Né? Criança começa, se joga pra... A minha é assim, tem 8 meses. Mas assim, tá com sono, se joga pra trás. Parece adulta. Eu falo, meu Deus, que e a gente isso? na maior calmaria fala, tá com sono. Tá com sono. É sono, gente. Então, criança com sono fica irritada. Então, a gente não vai esperar que seja aquela criança que tá dormindo mais. Não. É aquela criança que tá mais irritada, é aquela criança que tá desconcentrada, é aquela criança que tá sendo chamada atenção na escola. Então, o perfil de sintoma da criança, em geral, é esse. E tem que ser, sim, um alerta, porque da mesma forma que atrapalha muita coisa no adulto, atrapalha na criança também. Lembrando que uma criança com hipertrofia de amígdala e adenoide tem muito mais sintoma para além do problema do sono, né? Existem várias outras coisas também que estão associadas e que estão relacionadas. Tá? Uma criança que não come bem, se é uma criança que não dorme bem, é uma criança que não aprende bem. Então tem um monte de coisa aí que vai florear o quadro aí infantil, exatamente, e que tá assim associado com ronco e com apneia. Então criança também, é porque tinha aquela história assim de não, mano, todo mundo na minha casa ronca. Normal, todo mundo, ixi, é de família. Não é. Tá? Pode até ser que existe alguma coisa estrutural da família. Então, tem uma retrognatia que todo mundo na família tem. Beleza, todo mundo vai roncar, pode ser que todo mundo tenha apneia, tá todo mundo doente, todo mundo tem que tratar. Excelente. Então, gente, no geral criança tá roncando, não é normal. Vamos entender o porquê tá roncando, já procura um especialista, um otorrinolaringologista, né? Perfeito. Porque criança roncar, adulto, eu acho que já tá até meio que no subconsciente. Ele ronca, né? Principalmente, eu acredito, pro masculino, né? Sim. Então, assim, não é, meu marido ronca, mas tá tudo bem, já tá há anos roncando dessa forma. Né? E aí, como você bem já explicou pra gente, que a apneia, ela não é do dia pra noite, né? Mas começou com um ronco, então só aí a gente precisa ficar em alerta. Mas pra criança, já notou que seu filho tá roncando, tá dormindo de boquinha aberta, já procura uma avaliação. Com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Luísa roncou, viu? Foi, meu Deus. Roncou uns dias. Aí a mãe, meu Deus, a minha bebê tá roncando. Doutora Mariana. Foi contato, era o
o sabão que a gente tava lavando a roupinha dela tava deixando o nariz entupidinho. Oh, meu E aí ela começou a Deus. respirar pela boca durante a noite, começou a roncar. É. Mas assim, quando eu comecei a ouvir, eu falei, meu Deus, eu não Que acredito ronco que a é minha bebê tá esse? roncando. Mas olha, Melhorou. melhorou, né? Assim, o João é mais difícil, mas já a Maria Júlia, ela, quando ela fica gripadinha, entupidinha, né? Sim, Sempre dá ali uma roncadinha também. Mas, sim, graças a Deus, ainda sim. só nesses casos, né? Isso. Mas quando não tem, por exemplo, uma virose, ela tá bem e tiver algum ronco, eu corro e te procuro, sem dúvida Perfeito. nenhuma. Mas vamos lá. É, a insônia, né? Tem uma pergunta interessante aqui. É verdade que a insônia pode ser também um sintoma de apneia? Pode. A insônia pode. Você acabou de falar assim, pro homem, né, já é esperado O entre ronco. aspas, né, assim, tem um certo ronco, já é aquela coisa meio aceitável, É, né? verdade. Isso, não que o ronco seja aceitável, mas a gente sabe que sim, o sexo masculino, ele tem ali um fator de importância muito grande até determinada idade. Uhum. Depois do climatério, depois da menopausa, isso já começa a se equilibrar entre o sexo masculino e o sexo feminino. Só que qual que é a diferença? O homem, quando ele começa a ter apneia, e ele começa ali a desenvolver, e essa apneia começa a intensificar um pouquinho mais, de maneira geral, ele pode ter um pouco mais de sonolência ao longo do dia. Então, ele vai ficando um pouco mais sonolento, ele vai ficando mais lento, ele vai procurando um pouco mais de café. Isso daí vai sendo o sintoma dele. A mulher não. A mulher, ela começa a acordar no meio da noite. E mulher, quando acorda no meio da noite, você sabe como é que é? O que vai pensar? Vai pensar no problema da escola do filho, vai pensar se fez as coisas que tinha que fazer, vai pensar no trabalho. E aí, pronto, acabou o sono. Mas o que acordou ela foi a apneia. E aí ela começa a ter o quê? Insônia. Uhum. Então, o sexo feminino tem muito menos o sintoma da sonolência diurna como sintoma e muito mais a dificuldade para dormir. Então, às vezes, a mulher ela vai Olha procurar o só. quê? Ela vai procurar um psiquiatra e fala assim, poxa, mas eu tenho insônia. E às vezes ganha uma medicação Pra insônia, pra para dormir. dormir, Ou seja, pra relaxar mais ainda. para relaxar mais ainda. Entendi. E nessa conta do relaxamento, a gente já sabe onde vai dar. Né? Claro, nem todo medicamento vai causar relaxamento, mas alguns sim. Sim. Né? E às vezes ainda fala, não, eu tomo isso, toma aí, né? Conversa amiga. Toma isso que é E tá bom. mais comum, né? Cada Muito vez mais comum, comum. Todo exatamente. mundo parece que assim a fase de tomar o remédio pra dormir. Que é Isso, pergunta no chat GPT. qual remédio é bom pra dormir? É isso aí. E aí começa, e aí não diagnostica, né? Porque não procura, porque não pesquisa. E aí, mas eu não sei se eu ronco tanto meu marido não me fala, porque também ronca o marido às vezes. E aí a insônia, ela acaba sendo um perfil de sintoma. Hoje a gente, assim, a apneia, ela é muito variável. Antigamente você dizia assim, a apneia leve, você vai botar um aparelho intraoral, a apneia moderada, grave, você vai usar um CPAP. Hoje em dia, quando a gente fala de apneia, a gente tem tanta possibilidade de tratamento e perfil diferente de sintoma e de pessoa e de local da apneia que o nosso leque de tratamento também aumentou muito. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa olhar o paciente como um todo, a gente precisa entender aquele contexto. E eu atendo muita gente que chega e fala assim, nossa, mas eu achava que era só insônia. E aí, quando a gente faz a polissono, tá lá, um monte de apneia. Meu Deus. E aí não adianta tratar um se não tratar o outro. Então, e tem vários fatores que contribuem para a apneia acontecer, né? Aparecer. Uma, você já até falou, do aumento de peso. Sim. Né? Mais alguns? Sim, tem vários, né? Como eu acabei de falar, por exemplo, a mulher depois do climatério, que ela perde a proteção hormonal, ela também já tem uma tendência a ter mais apneia, tá? Pela baixa hormonal. Então, o fator idade é uma coisa que conta muito, que é algo que a gente não consegue controlar, né? Assim, a gente diz fator não modificável. O fator peso é um fator modificável. Então, sim, quando perde peso. Então, assim, até saiu recentemente aí na mídia uma medicação que, vai controlar a apneia, melhora a apneia, o medicamento foi. Só que, assim, era para paciente com obesidade. Então, Entendi. claro, se você perde peso, Vai né, melhorar. você vai, na grande maioria das pessoas, ter alguma melhora. Tá. Então vai curar e vai resolver para todo mundo? Não vai. Eu tenho pacientes magros,
que tem apneia. Sim. E às vezes uma apneia que não é uma apneia leve. Por quê? Porque pode ter alguma mudança, alguma alteração na estrutura facial. Então, por exemplo, o paciente que é retrognata, que tem o queixinho um pouquinho mais para dentro, né? tá? Ele tem uma tendência a ter esse espaço aqui um pouco mais estreito. Então, ele pode ser magro, ele pode estar de barriga para cima, pode estar de lado, ele pode estar em qualquer posição. Ele não tem espaço para isso passar. Então, da feita que ele, por exemplo, faz ali 40 anos, que é uma idade jovem, mas que já não é mais 20, ele já começa a ter apneia, tá? Então, é um fator que às vezes a gente, por exemplo, precisa de uma cirurgia ortognática para poder controlar. Paciente que tem hipertrofia de amígdalas, tá? Que tem amígdala muito grande, adulto, tá? Que E não a gente fez precisa. cirurgia quando criança. Não fez a cirurgia quando criança, né? Levou isso lá pra frente. Então tem uma hipertrofia de amígdala, que às vezes a gente precisa tirar essa amígdala, fazer uma cirurgia ali na região da faringe, uma faringoplastia, para conseguir melhorar um pouco aquela região, aquela estrutura. O próprio formato do músculo do palato mole, a própria região ali, a forma que ela tá posicionada, isso faz diferença. Uma fragilidade muscular maior, que é uma coisa que também acontece muito com a idade. Fatores nasais que fazem com que a pessoa respire com a boca aberta, né? Então, assim, a gente sabe que hoje, tratar o nariz não cura a apneia. Não, não cura, não muda IAH, né? Que é a forma que a gente tem de dimensionar a apneia, uma das formas. Mas te dá uma qualidade melhor de sono. Faz dormir com a boquinha fechada. Gente, respirar pelo nariz é uma coisa maravilhosa. É verdade. Né? Então, boca não é feita para respirar, né? A gente tem que respirar pelo nariz. Então, tratar o nariz é uma coisa maravilhosa. Se você tem um nariz que não funciona bem, isso vai influenciar, né? um desvio de septo, uma rinite. Isso vai influenciar também para estar dormindo com a boca mais aberta, para a língua cair um pouco mais na hora do sono e fazer com que tenha um ronco, com que tenha apneia. Então, todos esses são fatores importantes. Perfeito. Tu ronca, Cauê? Não sabe? Vou perguntar pra Carlina. Não é possível que a Carlina ainda não reclamou? Não. Quando eu trabalho muito à noite, aí acontece, né? Porque aí eu... Dorme mais pesado. E tem isso também, né? Parece que dorme mais cansado. Tem. Nas últimas semanas, por exemplo, provavelmente isso aconteceu. E a bebida? Até 2, 3 horas da manhã, levantei para levar o João para a escola, então 4 horas de sono, 5 horas de sono. Olha só. O cansaço, aumenta o relaxamento muscular e a privação de sono. Quero te dizer que, assim, a gente tem alguns dados que dizem que, assim, a gente vive hoje, né, uma pandemia da privação de sono. É verdade. Síndrome do sono insuficiente. É o que a grande maioria das pessoas vive e acha que está vivendo bem. Isso eu tô falando fora apneia, fora ronco, fora tudo. Mas assim, é uma coisa cultural. Cultural, né? Dormir pouco virou, assim, dentro da nossa sociedade ocidental, um status de que você é muito ocupado, de que você faz muita coisa, de que você tem muita demanda, de que você produz muito. Quase ficando louco. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Muito pelo contrário. Se você dorme pouco, você produz menos. Com certeza. Né? E se você dorme com qualidade ruim, você produz menos. Gente, se eu não dormir 8 horas, nem sei quem eu sou no outro dia. É verdade. Agora, o meu marido, né, amor, é estudo de caso. A gente já falou aqui como é estudo de caso, né? Sim. Mas, gente, esse menino dorme muito tarde. Ele dorme quase 1h da manhã pra ir pra academia 6. Tá. É isso, ele faz isso todos os dias. Tá. E eu falei pra ele, uma hora a conta vai chegar. É isso. A conta tá chegando, talvez. E quando a conta chega, ela não chega assim, você está dormindo pouco. Sim. Ela chega com vários outros sinais. E aí você vai procurando. Nossa, mas realmente, né, a concentração tá baixa. Nossa, mas realmente, né, tá esquecendo muito. Ixi, ó, deu uma pressão aqui que tá subindo e a gente não sabe o que é. Então, você começa a investigar, privação de sono. É impressionante como não liga logo a privação do sono, né? Porque a gente não fala sobre isso. Pois é, impressionante. E assim, o que eu chamo ele, 10 horas da noite, eu já tô ali desligando meu celular e eu só vou estar bem no outro dia de 7h30 ou 8 horas. Perfeito. Então assim, eu só trabalho à tarde, de manhã eu tô com as crianças. Então assim, é pelo menos 7 horas, 8 horas de sono. Perfeito. Então 10 horas da noite eu já tô me colocando na cama,
tirando o celular de rota, botando as crianças para dormir, durmo junto praticamente. Maravilhosa. Então, e ele não. Por isso que tá assim, ó, com essa pele linda, bonita. Porque dorme bem, gente. E pra falar, até puxo um gancho logo. Rodrigo, tu ronca? Eu ia perguntar pro Rodrigo, não ronca? Olha, Rodrigo não ronca, muito bom. Mas aproveito para falar da minha pele com a ajuda maravilhosa de Fast Escova. Já foi lá, doutora Mariana? Lógico. Ai, meu Deus! Agora tem desconto também, que a gente lutou por um desconto aqui, tanto no Easy Pat, quanto também no nosso podcast. Então, se você assistiu aqui, ou se você me segue no Instagram, eu já até coloquei lá, vai estar aqui escrito o nosso cupom de desconto, que é o EasyFast 2025. Você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer produto e vai ter também uma hidratação ou um detox capilar na lavagem quando você for fazer a sua escova. E essa promoção, ela vai até dia 31 de março. Então, aproveita, porque a gente sabe que passa assim. Então, se você for lá, já usa o nosso cupom de desconto lá pra você, tá bom? Porque a gente ficou pentelhando pra gente conseguir, por favor. Eu vou usar. Easy Fast 2025. Quando você falar Easy, tem o cupom da Easy, do Pode Escutar. Eu sou amiga da Easy, viu? Sou amiga da Easy. Pode falar que assistiu aqui e tenha o seu desconto, a sua hidratação, ganhe a sua hidratação, ou ganhe sua lavagem de detox e aqueles produtos maravilhosos que eu vivo aqui comprando pro meu cabelo. Eu tenho 10% de desconto e consegui para vocês também, viu? Beleza? Fast, muito obrigada. E assim, maquiagem da Cris. Cris, quero te mandar um beijo, minha amiga. Você arrasa. Muito obrigada pela tua dedicação. E obrigada por toda a equipe, realmente, da Fast, que me atende maravilhosamente bem, pela segurança que ele nos dá, né, com o manobrista lá na frente, né, tendo a possibilidade de estacionar e essa possibilidade de ter um atendimento rápido, porque a gente não precisa agendar, né, então na nossa correria do dia a dia, já tenho aqui uma brechinha de 1 hora, eu corro lá, já fico bela, já volto para minha rotina novamente. Então, Fast, muitíssimo obrigada. E doutora, você vai levar para casa uma gostosura de Lenoca. Nossa, isso daqui é dos deuses, tá? Tudo que Lenoca faz, eu falo que faz com muito dom, muito carinho, porque realmente ela entrega muito aqui, não só na beleza do que ela tá te entregando, mas na gostosura do que ela vai te entregar também. Maravilha. Então, não é qualquer receita, é muito dom que ela realmente imprime ali, muito amor que ela imprime em cada coisinha que ela faz pra gente. E outra, ela faz mini decorações, tá? Então, você quer eu vou fazer um mesário de 9 meses. Já chama ela vai fazer toda essa mesinha aqui pra você, ó, porque ela faz essa decoração, já coloca docinhos, já coloca o bolo, já leva os personalizados, ela já faz um negócio completo pra ti. Ela fez os 3 anos da minha filha maravilhosamente bem. Só contei com ela pra fazer ali a decoração, a mesinha, maravilhosa. Até os brindes ela me ajudou. Então, assim, Lenoca, muito obrigada, né, por acreditar no nosso projeto também e obrigada por entregar essa doçura, esse amor em forma de doçura, eu falo, viu? Obrigada. E outra coisa que eu achei que você tá belíssima aí com esses acessórios. Teu brinco tá lindo, é um coração. É um coração. O meu é um laço. Gente, foca nesse laço, porque eu tô muito apaixonada. Rodrigo, foca nesse lacinho. Tô muito apaixonada por isso daqui. Isso aqui é de Passione. E sabe o que mais? Eu consegui desconto pra gente. Também usa esse cupom, doutora Mariana? Vou usar. E lá tem peças belíssimas, belíssimas. E pra nós, mulheres, meu Deus do céu, faz total diferença. Michele e Júnior escolhem a dedo e eles têm muito bom gosto, porque assim, a vitrine é de enlouquecer, são joias e semijoias de altíssima qualidade e você tem 10% de desconto. Então usa o nosso cupom também, diz que viu aqui no Pode Escutar e viu lá na Easy Pat também, já fala que você quer os seus 10% de desconto, manda mensagem no WhatsApp, eles te mandam algumas opções de presente, eles enviam, eles fazem entrega, fazem delivery e a Passione fica lá no IT Center. Obrigada, Passione. Muito bom. Muito bom. Doutora, e vamos lá. Como é feito o diagnóstico da apneia de fato? Então, assim, tá roncando muito, tá com toda essa má qualidade de sono ou a insônia, começou a ter esses outros sinais e sintomas que muitas vezes nem ligam, nem interligam, né, para o fato de não estar dormindo bem, para o fato de ter a apneia, mas a gente já viu o quanto é importantíssimo se pesquisar. Mas
clinicamente, foi só alguém que de repente apontou e falou assim: você parece que parou de respirar. Ou o próprio paciente se viu nessa condição clínica que você já descreveu agora e já vai te procurar. Mas quais são os outros exames que de fato faz para se chegar num diagnóstico? Quando a gente tem toda essa suspeita, é importante que a gente faça um exame de polissonografia. Polissonografia. Que é o exame que vai avaliar o que de fato está acontecendo ali durante o sono. E é quando nós estamos de fato autorizados a fazer um tratamento, porque além da avaliação da via aérea superior, a gente vai entender se essa apneia é uma apneia que é de fato obstrutiva, que está acontecendo ali na faringe, se é uma apneia que é mais leve, se é uma apneia que tem muita dessaturação, ou seja, o oxigênio realmente está ficando muito tempo baixo. E junto com os sinais, os sintomas, né, do paciente, a gente consegue entender, e o exame de polissonografia, a gente consegue entender o que é esse perfil de apneia dele. Antigamente a gente colocava a apneia leve, a apneia moderada, a apneia grave, e quem era moderado e grave era mais ou menos o mesmo tratamento. Hoje em dia a gente sabe que tem pacientes que têm apneia leve, que tem mais sintomas do que um paciente moderado, por exemplo. Então a gente tenta também trazer o que é o perfil de cada paciente para o tratamento. Por isso que, para a gente ter uma confirmação, a polissonografia é tão importante. Ai, Mariana, mas é aquele exame chato que tem que fazer na clínica, não sei o quê, nananã. Gente, tem, tá? Tem. Só tem na clínica? Não, existem outras opções. Você pode fazer todo aquele exame em casa, então com aquele tantão de cabo, que é assim, para diagnóstico, para primeiro exame, é o que a gente mais utiliza. É a polissonografia, que é a polissonografia completa. Pode fazer num laboratório de sono, pode fazer em casa. Mas existem outras opções também que às vezes servem para triagem. Então tem muito cardiologista que tem só a oximetria noturna, endócrino que usa oximetria noturna. Oximetria noturna, que é aquele que é só o dedinho, ele não fecha o diagnóstico de apneia, mas ele pelo menos estima pra gente se aquele paciente de fato tem um risco de ter apneia. Entendi. Então, às vezes ali dentro de uma triagem, por exemplo, o cardiologista viu que a pressão não está controlando, ou a diabetes está de difícil controle, suspeitou que tem alguma coisa ali que está errada, pediu aquele que é só o dedinho, tá? E aí, poxa, deu muita dessaturação, que faz em casa. Deu muita dessaturação. Então tá. Então vamos confirmar esse diagnóstico, porque realmente pode ser uma apneia. Então vamos fazer uma polissonografia. E aí a gente passa a fazer uma polissonografia que tem ali um eletroencéfalo, ou no mínimo, para a gente estar autorizado a tratar, uma monitorização cardiorrespiratória, que é sem o eletroencéfalo, mas tem a parte do nariz, tem cinta, para a gente entender. São algumas diferenças técnicas, mas que, em resumo, a gente precisa da polissonografia para entender melhor o que é essa apneia, o grau dessa apneia, entender toda a avaliação onde ela está acontecendo, para conseguir fazer um tratamento adequado. Tá? Perfeito. Então, o exame é esse. Tá. Então, de pensar nesse domiciliar, que às vezes as pessoas optam por essa menor dificuldade, né, de fazer o exame. Eu não vou conseguir, não, é um exame muito chato de ir na clínica, tentei, não consegui dormir, acho que piorou o resultado, enfim, aí eu vou optar por esse de casa. A minha dúvida ficou na seguinte: se ele faz só esse e com a história clínica e desaturou muito, já dá para tratar? Depende do exame. O exame de oximetria não dá, só oximetria, só o do dedo, não dá para tratar ainda. Tá? O que é a monitorização cardiorrespiratória que a gente fala, como ele tem cinta, a cinta, o que ela vai fazer? Ela vai medir o movimento torácico. Então, o que ele vai me dizer? Eu tenho um sensor no nariz que vai me mostrar se esse ar está entrando e saindo. Eu tenho um sensor aqui que vai dizer se ele está no tórax, que ele vai dizer se vai ter algum movimento torácico. Então, se ele está puxando e soltando o ar, ou pelo menos tentando. E eu vou ter o do dedo que vai me mostrar se tem saturação. Então, vamos lá, o paciente está dormindo, né? Ou eu suponho que ele está dormindo, porque eu não estou vendo a parte central dele, eu não estou vendo a parte cerebral, mas eu estou supondo que ele está dormindo. E aí eu percebo, aqui na região nasal, que não tem mais o ar passando. Mas eu percebo que a cinta está se movimentando. Então, o meu tórax, ele está tentando trazer o ar, mas a minha faringe não está deixando o meu ar entrar. E aí eu vejo que lá no meu dedo não tem oxigênio chegando. Então, perfeito. Isso é uma apneia. Então, eu consigo pelo menos dizer se isso de fato é uma apneia. Quando é só a saturação, a gente não está autorizado a fazer o tratamento ainda. Então, naqueles pacientes que são assim, os casos, digamos que mais óbvios, eu sei que é um homem que já está roncando há muito tempo, que tem muito sintoma, que está acima do peso, que eu vejo ali na região da faringe que tem aqueles sinais de um roncador, que a gente
diz, e eu somo com esse exame, o que eu estou fazendo com toda essa história clínica? Eu estou aumentando a minha sensibilidade do exame. E aí eu consigo fazer esse exame domiciliar e eu consigo fechar o diagnóstico, eu estou autorizada a tratar. Agora, quando eu faço só o domiciliar, que é só o dedo, aí eu já não consigo, porque eu não tenho certeza se essa apneia é obstrutiva, se isso de fato é uma apneia, se existe alguma outra coisa aí pulmonar que está fazendo com que esse paciente tenha essa dessaturação. Então, eu preciso de um pouco mais de dado. Por isso que a gente fala que ele acaba sendo, assim, para triagem, ok, mas para fechar diagnóstico, Precisa de um mais completo. Perfeito. Então, assim, aqueles pacientes que a gente viu que só tem aqueles sinais e sintomas que muitas vezes nem interligam com o fato daquilo poder ser apneia ou não, é importante já ir para um diagnóstico completo, fazer a polissonografia, para realmente se chegar num diagnóstico mais certo, né? Mais assertivo, para ir para o tratamento. E aí, falando em tratamento, doutora, quais são os tratamentos possíveis hoje para a apneia? Tem cura? Olha, tem cura em alguns casos. Tá? Então, por exemplo, se a gente identifica que o problema da apneia está relacionado a uma estrutura óssea, esquelética, e aí você faz uma cirurgia ortognática, por exemplo, você curou a apneia. Tá? Se está relacionado com uma hipertrofia de amígdalas, uma faringe, e você faz uma cirurgia que você retira a amígdala, que você mexe na faringe, faz uma faringoplastia, você pode curar essa apneia. Tá? Quando está relacionado muito com a obesidade, assim, tem uma relação muito forte com o ganho de peso, você pode curar a apneia. E existe a apneia que não é só um fator. E vamos lá, a grande maioria não é só um fator. A grande maioria é mais de um desses fatores, vão fazer com que ela se desenvolva. E aí a gente acaba precisando de mais de um tratamento, ou a gente acaba precisando de um tratamento para trazer essa apneia para uma apneia leve. E aí a gente coloca um tratamento que é um pouco mais simples. Então, dentro, assim, das possibilidades de tratamento, hoje nós temos, graças a Deus, muitas, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a apneia não é a mesma coisa para todo mundo. Ela é diferente. A gente tem até uma coisa que a gente chama de endótipos ou fenótipos da apneia, que isso faz com que a gente consiga entender um pouquinho melhor o que é o perfil de cada pessoa e que nem todo mundo vai responder igual a todos os tratamentos. A gente meio que tem o coringão, né? O que é o nosso coringa? O CPAP, né? Que é todo mundo fala, é aquela máscara, aquela máscara que tem que dormir com aquilo, assustadora. Desconfortável. E assim, não é assim, tá? Claro, a gente fazia muito isso antes, ainda tem muita gente que faz, não é incorreto, é 100% correto, mas eu particularmente aboli da minha prática, porque o primeiro contato com o CPAP é muito mandatório, é muito, assim, ele vai te dizer se você ama ou se você odeia. Então a gente fazia muito antigamente, ainda se faz, algumas pessoas, a titulação na polissonografia. O que é isso? Você mandava, o paciente já fez a polissonografia, que já não é um exame muito confortável, mas aí depois ele vai para fazer com o CPAP. E ele nunca tinha visto um CPAP na vida dele. O primeiro contato dele com o CPAP vai ser numa casa que não é a dele, é num laboratório de sono, usando um CPAP que não é o dele, que ainda não está ajustado para ele, uma máscara que não necessariamente vai caber no nariz dele. Testar, né? É bom isso, né? Pelo menos. Exato. E aí, mas assim, a primeira vez que ele tem o contato com o CPAP assim, é traumatizante. E aí depois ele volta e fala assim, eu não quero usar isso nunca. Como é que eu vou usar isso todo dia? Não tem condições, não tem condições. É impossível dormir com esse negócio. Então, a gente procura assim, hoje eu procuro na prática, primeiro, explicar para o paciente o que é o CPAP, desmistificar um pouco o que é o CPAP. E eu tenho pacientes que já chegaram para mim no consultório e falaram assim, tudo menos CPAP. Já chegaram falando que não queria isso. Já chegaram sabendo que tinham apneia, já tinham testado o CPAP, não tinham gostado do CPAP e já chegaram falando tudo menos CPAP. Querendo que você direcione para outro tratamento. E que no final das contas, assim, tem paciente que não tem indicação de cirurgia ou que tem um risco cirúrgico muito alto e a gente não vai expor uma cirurgia. E que a gente acaba ficando como melhor opção o CPAP. E eu já tive um paciente que falou pra mim, eu odiava, hoje eu não vivo sem. Se eu viajar, eu levo meu CPAP. Eu não fico sem meu CPAP. Leva a maletinha. Leva a maletinha, porque
ama o CPAP. Então, o CPAP, ele é muito assim, é como você vai lidar com ele, é como ele vai te ajudar, é a indicação certa, é a forma que você vai ser exposto, apresentado a ele, a forma que você vai ser desensibilizado, porque é um ar entrando ali no seu nariz, que é uma pressão estranha. Você já usou, já testou o CPAP? Já, eu ia te falar que eu trabalhei numa empresa em Legal. São Paulo Aham. e tinha a representação do CPAP. Aham. E era uma fisioterapeuta até que Sim, cuidava dessa perfeito. parte. E aí o paciente ele podia ir na clínica Pronto. para testar esse Aham. CPAP. E aí a gente, claro, né, brincou um pouquinho, foi lá, Isso. conheceu um pouco. Num primeiro momento você dá uma assustada. Dá uma assim, assustada, né? exatamente. Agora, acordado, imagina dormindo. Pois é. Então, é estranho ali no começo. Você precisa... Então, a gente às vezes orienta, olha, você gosta de assistir televisão? Gosto. Ah, então vai lá, bota seu programa favorito, coloca o CPAP e vai usando, acordado. Sim. Porque o teu cérebro, ele vai começando a entender aquele estímulo. A gente chama isso de Perfeito. desensibilizar. Para começar a entender aquele estímulo. E quando a pessoa não faz nada disso, é a primeira vez que ela usa o CPAP, é numa clínica que ela não está acostumada, fora da rotina dela, fora da casa dela, é uma coisa, às vezes, um pouco traumática. Então, esse primeiro contato, a forma que ele vai ser apresentado, faz muita diferença na adesão ao tratamento. Porque o CPAP é um tratamento maravilhoso. O problema é que muitas pessoas, ao longo dos meses, vão perdendo o uso, vão deixando de utilizar. Né? Mas ele é um tratamento que, sim, que modifica, porém é uso dependente. Tá? Parou de usar, voltou tudo. Tá? Então, ele é aquele coringa que vai meio que funcionar para todo mundo, mas parou de usar, acaba voltando tudo. Nós temos alguns tratamentos também que são um pouco mais novos, assim, que não vão caber para todos os casos, mas, por exemplo, a gente tem a opção, não é tão novo, mas o aparelho intraoral. Tá? Ele é excelente, ele traz a arcada dentária superior um pouquinho mais anteriorizada, então ele abre a região posterior, não é todo mundo que pode fazer, não é toda a apneia, mas é uma opção de tratamento. Fonoterapia, verdade, né? para deixar os músculos, né, mais fortes. Exatamente, falamos várias vezes de músculo, né? A Sim. gente treina tudo quanto é músculo, por que não treinar músculo da Verdade. faringe? E tem Então fonos a gente especialistas tem, nisso mesmo. exatamente, a gente tem resultados bons. Claro, eu tenho uma apneia severa, eu tenho uma apneia muito acentuada. Talvez a fonoterapia não haja tão bem nessa apneia, mas às vezes associando dois tratamentos a gente consegue, né, melhorar aí uma apneia moderada, talvez uma apneia leve. Tem o Fotona, que é também uma novidade, que Como é o fotão? o Fotona, ele é um laser, tá? É um Erbium laser, que a gente chama, que é um tratamento relativamente novo. Ele já existe há muito tempo, por exemplo, na área da ginecologia. E os estudos partiram da ginecologia, chegaram na região da faringe e a gente começou a tratar e começou a perceber muita melhora. Então, a gente aplica o Fotona na região ali do palato e ele é muito utilizado para ronco primário e para apneia leve. Quando a gente vê que aquela região, que aquela estrutura que está sendo comprometida, que está comprometendo o sono, que está comprometendo fazendo ronco ou apneia leve, e a gente utiliza o laser naquela região, a gente consegue um benefício, tá? O meu pai, por exemplo, eu tratei com Fotona. E ele ficou bem. E ele ficou que bem. legal. Tá me devendo umas sessões ainda, tá, pai? Ainda precisamos Excelente. melhorar ainda mais. Porém, Muito bom. assim, minha mãe falou, meu Deus, minha filha, que maravilha. E ele também, Como né? foi isso? Deve ter percebido o dia dele render mais, né? Sim, com certeza. Então, assim, também é uma inovação, né? E, Legal. assim, são vários tratamentos. A gente tem, eu te falei aí, desde cirurgia que o otorrino faz, cirurgia que é ortognática, que é o dentista que faz, te falei de CPAP, que é o fisioterapeuta que adapta, te falei de tratamento com a fono, te falei com a cirurgia, te falei do Fotona, do aparelho te falei do aparelho intraoral. E, assim, eu acho que essa é a maior beleza e a maior dificuldade do tratamento do sono hoje. É que são tantos profissionais e é uma doença assim, que ela tem tantas faces diferentes. A gente falou de insônia. Olha o tanto de coisa que envolve um ronco e uma apneia, Verdade, né? verdade. Então a gente consegue, assim, a gente precisa o quê? Gerenciar tudo isso, entender o que é o perfil de cada pessoa para individualizar. Então não vai ter, às vezes eu pego assim, o paciente chega no consultório e fala assim: "Eu vim para fazer Fotona". Já leu, já viu sobre isso. Já me vai ouviu lá. falando, já entendeu, já Sim. viu outra pessoa falando. Eu vim para fazer Fotona. Se acalme, senhor. Vamos conversar sobre o seu problema. Deixa eu entender primeiro. Deixa eu entender. Porque Analisar. assim, né, teoricamente, para mim poderia ser, não, vamos lá, vamos fazer. Mas não. Vai ter benefício? Se vai ter benefício, vai fazer Fotona. Se vai resolver o problema,
Vamos fazer o fotona. Benefício, em geral, a maioria das pessoas tem, mas eu preciso que a pessoa entenda o benefício que ele vai ter, o papel daquele tratamento dentro da doença dele, dentro do sintoma dele, dentro daquilo que ele quer melhorar. Então, não é assim, quero, né, vou fazer. Entendi. A gente precisa sempre de uma avaliação primeiro para conseguir fazer com que esse tratamento realmente funcione e seja adequado para aquele caso. Entendi, né? Quero fotona. Ah, pois não, senhor. Pois não, Com senhor. certeza. Quem dera fosse assim, gente. Né? Vamos analisar primeiro vamos cada analisar, caso. até para saber se vai ter benefício, senão a pessoa vai estar Perfeito. investindo à toa. Perfeito, perfeito, é verdade. Mas muito legal, né, gente? A gente já entendeu bastante aqui sobre o assunto. Eu falo que o que eu aprendo com esse podcast, Ah, eu o que imagino. a gente aprende com esse podcast é sensacional. Eu imagino. Maravilhoso demais ter vocês compartilhando tanto Sim, conhecimento sim. aqui. E muito bom, você viu? Se você gostou, está gostando, porque a gente ainda não finalizou, não esquece de compartilhar, de curtir, comenta. Se tem alguma pergunta que a gente não fez para a doutora Mariana, por favor, faça, a gente envia a pergunta para ela. Perfeito. E ela com certeza enviará a resposta e a gente compartilha com vocês também. Mas não esquece de compartilhar, curtir, comentar, para nos ajudar, né, a distribuir melhor esse conteúdo que a gente está fazendo com muito amor e carinho aqui para o nosso podcast, tá bom? Doutora Mariana, mitos e verdades. Vamos lá. Vamos lá. Então, mito ou verdade? Roncar sempre significa ter apneia do sono. Não é verdade. Mito. Como eu falei, faz parte da história. Sim. Todo ronco merece uma avaliação. Nem todo ronco é uma apneia. Perfeito. Então, é um mito, porém, ao longo do tempo, ele pode se tornar uma verdade. Tá, olá, é um mito, mas pode ser que sim, tá? Então, vamos lá, né? Roncou não é normal, a gente precisa entender o porquê desse ronco, procure ajuda. E se for criança, a gente já viu que é mandatório a avaliação com o otorrino o mais breve possível, Sim. tá? E sabe o que eu lembrei agora? Que a bebida alcoólica, Perfeito. não é? A bebida bebeu demais, parece Só que ronco quando eu bebo. Só ronco quando bebe. Que história é essa de só ronco quando bebe? Relaxamento muscular. É, né? Que fica mais relaxado Fica mais ainda. relaxado. E assim, uma coisa interessante, as pessoas... Tem gente que acha que bebe pra dormir melhor. Nossa, quando eu bebo assim um pouquinho, me dá um soninho, assim, dá aquela relaxada. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Porque são vários perigos, né? Não é apenas um perigo. Sim. Então, assim, se é uma pessoa que já tem uma certa tendência, né, a viciar um pouquinho mais, Sim, né? Deus o livre, Vai né? beber todo dia, porque vai pro querer remédio, dormir. meu filho, né? É menos pior, até, né? Pelo menos é Eu sei dose que- controlada. Exatamente. Mas assim, o álcool, ele promove um relaxamento muscular maior, né? Ele tem um efeito ali no sistema nervoso central que ele age dentro de GABA. Então, ele promove um relaxamento e isso favorece muito mais o ronco. Se tá relaxando o músculo, você tá favorecendo o ronco. Quem tem apneia vai ter mais apneia e quem não ronca pode chegar a roncar. Tá? Então, sim, o álcool ele tem esse efeito, né? E, apesar de parecer que ele favorece o sono, no sentido de você dormir ali, pegar no sono mais fácil, mas ele tem uma fragmentação maior do sono. E às vezes sem a pessoa ter essa consciência, porque existe o despertar consciente e existe o micro despertar. Então tem alguns despertares que a pessoa não percebe que ela está tendo ao longo da noite, tá? Então o álcool, ele não é benefício para o sono em hipótese alguma, tanto do ponto de vista de ronco, quanto apneia, quanto qualidade de sono também. A maior complicação da apneia é vir a óbito? Existe isso? Então, realmente? não existe se você não tiver sob nenhuma substância, tá, ali, depressora do sistema nervoso central, porque o seu corpo vai te acordar. Tá. Tá. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos mecanismos que nos acordam, tá? Ou pelo menos nos fazem ali restaurar essa respiração. Então a gente diz assim, morrer de apneia não morre, Tá. mas morre de infarto, morre de AVC. Isso é, né? Verdade. E aí é que tá o perigo, tá? Porque imagina, e se você for ver, assim, a gente até brinca na época da faculdade, assim, for pegar plantão, não pega o último horário, se for plantão dividido. Porque plantão de último horário, finalzinho ali da madrugada, chega AVC e chega infarto. E por que isso? Porque a pessoa passa a noite toda tendo apneia. Ela passa a noite toda desaturando.
ela passa a noite toda com déficit de oxigênio. E aí chega um momento que vem o AVC, que vem o infarto. Então, são complicações que podem sim trazer mortalidade, tá? Que estão relacionadas à apneia, e várias outras que vão adicionar ali a morbidade, a dificuldade na qualidade de Com vida, certeza. também relacionada à apneia. Eu fiquei pensando num obeso que tem apneia, que bebeu, que foi tentar dormir. Para, né? Para. É Você tá difícil. complicando a vida aí. Vamos lá. Outro mito ou verdade? Apenas pessoas acima do peso sofrem com apneia? De maneira alguma. Né? Mito. 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 Outro mito. Mito. Pessoas magras, pessoas jovens. Você quer uma coisa interessante? Pessoas que fazem hormônio com base de testosterona, hormônio masculino. Sim. Então, assim, geralmente a pessoa ela tá fazendo por quê? Para um condicionamento físico Aham, melhor, a né? maioria. Homens e tudo querem ganhar massa muscular. Começa a roncar. Tanto homem quanto mulher, Tanto né? homem quanto mulher. E começam a roncar. E começam a ter apneia. Olha só. Porque isso é um fator que predispõe. Porque existe uma hipertrofia muscular de alguns músculos da faringe que pode favorecer a apneia. Nossa, o Então, estreitamento. olha o contrassenso da Entendi, situação. entendi. Não é um obeso. Pelo contrário, é uma Já- pessoa que tá ali. o tempo inteiro na academia, hipertrofiando. Exatamente. Olha, gente, que loucura. Meu pai é dessa finurinha aqui, Izzy. Eu tô Oh. mostrando meu dedinho pra quem tá só ouvindo, tá? Magérrimo, magrinho, sempre foi. E tem apneia. Olha só. Então, Tem assim, vários outros fatores, tem, né? tem vários outros fatores. Então, mito. E olha só que dado interessante, né? Sobre o hormônio aí da hipertrofia, né? Como a testosterona. Que interessante. É. Outro mito e verdade, doutora. Dormir de barriga pra cima piora o ronco. Piora. Esse é verdade. Esse aqui é já tá- verdade. gente Esse é até verdade. falou, né? Exatamente. Esse é verdade. Esse daí é mais pura verdade, rola aquela cutucada e pronto. Virou de lado. Virou de lado, corrigiu, e aí é só o sucesso. É. Meu amor, você ainda tá nessa, né? Na cutucada você virou, melhorou. Mas já vamos investigar aí também, né? E vamos dormir mais cedo, tá uma loucura. Uma loucura. A pessoa vai pra academia às 6 horas da manhã, tendo dormido 5 horas na noite. Que não adianta nada, né? Que não Porque não teve nem adianta, aí recuperação. depois vai trabalhar, ele vai cedo pra academia, porque depois vai trabalhar. Não. Estudo de caso, amor, estudo de caso. Vamos lá com a doutora Mariana, vamos tentar melhorar isso tudo aí. Exato. Mas maravilhoso. Quer dar mais algum recadinho? Fique à vontade. Olha, eu acho que um recado muito importante para todo mundo. Coloca o sono na agenda, tá? A gente acorda de manhã, a gente coloca, eu vou levar as crianças na escola, eu vou fazer uma atividade física, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo. 1000 coisas. O tempo que sobrar eu durmo. Olha só. Coloca o sono na agenda. Prioridade, né? Coloca como... Viu, Cauê? Prioridade. Não foi só pra você, eu juro. É outro estudo de casa. Representatividade. Mas o sono, ele tem que fazer parte da nossa agenda, ele tem que fazer parte da nossa programação. Porque é ele que proporciona pra gente tudo que a gente faz durante o nosso dia, durante a nossa vida, e a forma como a gente vai vivenciar, o gerenciamento das nossas emoções, tudo está muito relacionado com o nosso sono. Então, da feita que a gente coloca o sono como a nossa última prioridade, que a gente sabe que está roncando, que já viu pausa de respiração, que não investigou, que coloca assim, eu durmo 6 horas por dia, aí já tem muito tempo. Coloque o sono na agenda. E eu tenho certeza que a vida começa a mudar. Parece assim uma viradinha de chave. E você sabe que, assim, isso eu vivi. Eu vivi. Na época que eu estudava sono, eu estava indo para São Paulo. E aí eu ia direto, quinta-feira, e aí voltava só no domingo. Quinta-feira eu voltava só no domingo. E eu já não dormia de quinta para sexta, porque o voo era de madrugada, não compensava dormir muito, e era um período que eu trabalhava muito, era um período que eu tinha uma vida social muito ativa, não era casada na época, não era mãe, né? Não que a maternidade tenha melhorado a privação de sono, mas esse é outro assunto. Ai, mães Mas são guerreiras demais, eu comecei a engordar. Engordar. E em poucos meses eu engordei uns 10 quilos. E eu falei, gente, que isso que aconteceu? E aí eu fui no nutricionista, ela falou assim, aí ela me perguntou, e o sono? Eu falei, não, tá tudo bem. Eu estudando sono.
ela falou assim, olha, mas você sabe que o sono, ele tem um fator importante na gênese, né, de você estar engordando, do emagrecimento. Eu falei, não, eu sei, eu entendo de sono. Tá, mas você tem aplicado pra você? É, né? Perfeito. Aí eu fiquei, meu Deus. Talvez não. Então, pode ser isso, né? Às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã. Tô quase que nem teu marido. Dormir 2 horas da manhã e fazia um monte de coisa. Aí no outro dia de manhã acordava cedo e a gente vai emendando, vai emendando. E a gente acha que a gente tá bem. A gente ele acha que tá tudo bem. É verdade. E aí quando você vê lá na frente a bomba começa a estourar, A conta chega, né? a conta chega. E ela não chega com o nome do sono, ela chega com o nome de outras coisas. Verdade. Então, dormir muda completamente a nossa vida. Dormir bem, dormir com qualidade, dormir de uma forma regular, ter uma rotina estabelecida de sono, dormir em horários próximos também, não ficar virando noite, fazendo, né, essa loucura, que isso também atrapalha muito. Então, com toda certeza, esse é o meu recado de hoje. Coloque o sono na sua agenda. Perfeito. Eu lembrei de um meme que falava assim, tipo, eu duvido alguém não dormir nada e ser produtivo e trabalhar bem no outro dia. Aí aparece a mãe chegando. Sem ter dormido nem 1 hora na noite anterior. Só mães, amores. Só mães. E por pouco tempo, tá? É por isso que tem a fase que depois o filho melhora, que é pra você restabelecer a sua saúde. É isso aí. Né? Porque é uma loucura mesmo, que a gente sabe que a maternidade traz, com certeza. a insônia. Com certeza. E, doutora Mariana, você trata a insônia também? Eu trato. Eu trato insônia. Muitos pacientes eu não trato sozinha, porque a insônia, ela não tem, assim, ela tem várias causas, e às vezes a gente precisa de um psiquiatra, de um neurologista para ajudar. Multidisciplinar. Exatamente. Então, muitas vezes eu preciso, ou esse paciente já tem um psiquiatra, eu preciso contato com ele, ou é um paciente que não tem psiquiatra, eu vou encaminhar ele para o psiquiatra. Então, às vezes a gente precisa de medicamento. Só que a insônia, ela tem alguns fatores que a gente precisa corrigir, que vai além daquela listinha básica da higiene do sono. Sabe a listinha da higiene do sono? Sim. A insônia, a gente sabe que hoje ela tem um fator muito importante, que é um fator que é a forma que você se posiciona diante da insônia. É o comportamento, é o que você faz. Então, eu tenho paciente, por exemplo, já atendi pacientes assim. Eu tenho insônia. Que horas você vai deitar na cama? Eu tento deitar cedo, porque eu quero dormir. Então, eu deito 9 horas da noite e eu acordo pelo meio da noite. E aí eu fico muito tempo acordado, e aí eu já vou conseguir pegar no sono já para 5 da manhã, e aí eu fico até umas 9. Então, ele fica de 9 da noite a 9 da manhã na cama. Que ele dorme talvez umas 7 horas. Sim. Um exemplo, tá? Só que o tempo de cama dele é muito grande. Esse tempo de cama é uma coisa que influencia muito na própria insônia. Por quê? Provavelmente vocês vão se identificar com isso. Quando você está dormindo, você está deitado, você está tentando dormir, você começa a pensar, caramba, eu tenho só 2 horas para dormir, 3 horas para dormir. Se eu não conseguir dormir, meu dia amanhã vai ser horroroso. E eu tenho um monte de coisa para fazer. Bateu a ansiedade. Bateu a ansiedade. E aí você começa a rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro. E aí isso acontece uma noite. Aí isso acontece outra noite, acontece outra noite. E aí o processo ele começa a cronificar. E depois que a insônia, ela vira uma coisa crônica, a sua relação com a sua cama começa a ficar balançada. Então, tem gente que fala assim, eu durmo no sofá, eu tô ali dormindo no sofá, eu deito na minha cama, parece que o sono, ele vai embora. Ele sai do meu corpo, é um negócio que é impressionante. Mas por quê? Porque você começa a criar uma memória que é inconsciente, mas que existe. E aquilo dali começa a gerar um sofrimento. Só para você ter ideia, tem estudos que mostram que o sofrimento da insônia, ele é semelhante ao sofrimento causado com pacientes em câncer terminal. Nossa. O grau de sofrimento de uma pessoa que está ali se revirando na cama, sem conseguir dormir. Então, isso é uma coisa terrível, né? É desesperador. E aí você quer ver, olha pro lado, o marido tá roncando ali, de boa. Poxa, eu queria estar assim Queria também. estar dormindo e não consigo. Sim. E aquilo vai cronificando e vai piorando, e vai piorando, e vai virando uma bola de neve. E daqui a pouco a pessoa já não sabe mais o que fazer com isso. Então a gente atua para tentar reorganizar esse sono, redimensionar, melhorar, lógico, com a ajuda de psicólogo, essa relação com o que está acontecendo ali durante aquele período. A gente trabalha um pouco de aceitação, então a terapia cognitivo-comportamental, ela entra ali como um fator importante para a pessoa poder entender. Então o papel do psicólogo é super importante dentro da insônia.
E técnicas que vão ajudar nessa aceitação, nessa reorganização. E às vezes o fato da gente reorganizar o tempo e de tirar o paciente da cama já modifica muito essa relação da insônia e essa persistência da insônia. Então, a gente atua muito dessa forma hoje, dentro da insônia. Eu acho que a gente puxou um gancho para um próximo episódio com a doutora Mariana, para a gente falar sobre insônia. Tá? Vamos marcar esse nosso Vamos falar só sobre insônia. Vamos marcar. Porque eu achei interessantíssimo e é algo que tá cada vez mais comum. Muito comum. De relatos de amigas, de amigos. Muito. Né? Quando acontece uma noite, outra já aconteceu comigo. Claro, normal. Quando você tá com a cabeça realmente mais cheia, você tá ansiosa por alguma coisa. Perfeito. Você acaba não dormindo. Mas cronificar... Perfeito. Aí mora o perigo, aí né? A gente precisa entender o que tá acontecendo. Exatamente. E a insônia, ela traz consigo algumas comorbidades também, porém é muito a questão do sofrimento. O sofrimento é muito importante. E aí tem algumas pessoas que elas têm insônia e elas começam assim a viver em função meio que do sono mesmo. Assim, eu não consigo dormir, eu já sei que eu vou deitar na minha cama, eu não vou conseguir dormir, eu já sei que isso daqui é um problema pra mim, isso tá influenciando na minha vida, tá influenciando na minha saúde, e começa a dominar. E vai virando uma bola de neve. Perfeito. E vai dominando. E aí, às vezes, usa um remédio, aí vai, né, pro Zolpidem, e vai pra não sei aonde, vai pra não sei aonde. Vai pra bebida alcoólica. Vai pra bebida alcoólica. E vai ali lançando mão de algumas coisas que não vão, de fato, resolver o problema. Não vão tratar, exatamente. Vão, às vezes, só mascarar, né, por algum tempo. Exatamente. Perfeito. Outro episódio, então, com a doutora Mariana, já vamos marcar o dia com ela, pra gente falar sobre insônia, vamos trazer esse assunto importantíssimo que a gente realmente tem visto aí com maior frequência também. Não esqueçam da dica logo no início que ela deu, né, que tem o ambulatório de sono, às terças-feiras à tarde, lá na José Malcher, antes da Generalíssimo, que é do Cesupa, portas abertas. Então, tem alguém que ronca, que está com insônia, que provavelmente tem os sintomas e sinais que ela já colocou aqui sobre a apneia, corre lá, aproveita que ainda está com essas portas abertas, esse ambulatório vai lá para você conseguir inteiramente pelo SUS esse atendimento. Perfeito. Ou a doutora Mariana tem um consultório próprio também, doutora? Tem um consultório também. Vamos colocar no teu Instagram, tem lá um link para ir. No Instagram tem o link, é só clicar, chame meu secretário, vai fazer o atendimento. Vai colocar aqui direitinho. Vai marcar a consulta, a gente agenda, a gente avalia, a gente trata, a gente faz exame e vai ser o melhor atendimento que eu puder oferecer e que estiver dentro da minha condição, com toda certeza, porque é o que eu mais amo fazer. Tenho certeza disso. Muitíssimo obrigada. De novo agradecendo aos nossos patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde, Poligastroendoscopia Avançada, Lenoca Confeitaria, Passione e Fest Escova. Muito obrigada, né, por estar aqui junto com a gente em mais um episódio do nosso Pode Escutar, Pode Falar. E mais uma vez agradecendo, né, por essa brilhante aula que nós tivemos hoje aqui com você. Realmente, assim, foi algo importantíssimo de se entender mais, né? Por isso que merece muitos compartilhamentos, merece até ponto, né? Você que é aluno da doutora Mariana, já até colocou aqui, que merece ponto, inclusive pela tua interação. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque foi demais. Parabéns, viu, doutora? Obrigada, Izzy. Eu agradeço demais o convite. Como eu disse, né? É um assunto que eu gosto muito de falar. Então, quando você me mandou mensagem, eu falei, com toda certeza, vamos. Tem te posicionado muito bem nas redes, né? Obrigada. Tá muito legal o teu Instagram. E aí, claro que a gente sempre traz os experts no assunto e eu sabia que você é uma autoridade nesse assunto. Obrigada. E parabéns pelo podcast, assuntos maravilhosos. E, assim, é incrível ver o seu desenvolvimento. Tava comentando antes da gente começar a gravar. Amo os vídeos da Izzy, viu? Mostrando pro meu marido. É uma comédia. E, assim, de uma forma muito leve, né? Trazendo temas tão importantes, tão necessários. E a gente sabe que fazer esse tipo de trabalho não é para qualquer pessoa. E você tá aqui, tá persistindo com esse podcast maravilhoso, com tantos assuntos maravilhosos. Pessoas incríveis que eu já vi, que são colegas minhas que já vieram, colegas meus que já vieram. E sempre trazendo tanta informação dentro da nossa cidade, com pessoas que são referências na nossa cidade. Isso, né? É incrível. A gente já coloca vocês, porque a gente sabe que o nosso maior público
né, de telespectadores, de que está aqui no podcast, é da nossa cidade. Perfeito. Né? Apesar de que a gente tem muito de São Paulo, de Fortaleza, né? Então a gente tem visto crescer também. Isso é muito legal ter vocês aqui. Mas para quem é da nossa cidade, é tão importante apresentá-los, Sim. né? De ver que a gente tem especialistas em Sim. cada área. Então, assim, é sensacional, é fantástico. Muito bom. Muito obrigada. E Eu até que a agradeço. próxima da Insônia, doutora Mariana, de novo aqui com a gente. Vamos lá. Beijo, gente. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sensacional. Que